Olá, esse é o sexto vídeo sobre processos de negócio usando o BPMN no Visage. É o último vídeo da série. Na verdade, eu estou refazendo o áudio, porque o áudio original ficou com problema, não sei exatamente porquê. Mas então, se vocês perceberem que o áudio está um pouco defasado em relação ao vídeo, ou se eu demorar um pouco para acompanhar o vídeo, essa é a razão. Eu estou só refazendo o áudio. Nesse vídeo, nós vamos começar falando então sobre alguns aspectos da BPMN que ainda não foram abordados, especialmente sobre marcos ou milestones e sobre subprocessos do tipo evento. Depois vamos começar a falar sobre processos de negócio que são executáveis. Vou usar um outro software da Visage, que é o Visage Studio, que ele permite que a gente defina com muito mais detalhes o nosso processo de negócio e torne ele como se fosse um software executável, usando um navegador. Então aqui, primeiro vamos falar de subprocessos do tipo evento. A gente clicando com o botão da direita em cima de um subprocesso, você tem uma opção lá, isEvent, subprocess. Você pode transformar ele num subprocesso do tipo evento. Esse tipo de subprocesso ele fica solto no processo, ele não é conectado a outros elementos por um fluxo de sequência. Ele só vai ser executado se um determinado tipo de evento que a gente vai definir dentro dele ocorrer. Então eu não vou usar ele dentro no fluxo normal do processo, ele não vai acontecer, não vai estar conectado ao fluxo do processo, aos outros elementos do processo. Eu posso ter mais de um subprocesso do tipo evento no meu processo, mas ele só vai ser executado, como eu já falei, se algum tipo de evento específico ocorrer. Você pode notar que a borda desse processo é pontilhada para chamar a atenção que ele é um subprocesso do tipo evento. Aqui foi utilizado em outro vídeo esse exemplo de processo e existem, na verdade, 3 subprocessos do tipo evento aqui, que são esses 3 subprocessos pontilhados que estão expandidos, que você pode ver aqui. Então ele começa com um evento definindo o que vai acontecer para que esse subprocesso seja executado, mas você pode observar que ele não está conectado aos outros elementos do subprocesso onde ele está inserido. Existe um fluxo normal do processo, mas esses 3 subprocessos eles não fazem parte do fluxo, não estão conectados por nenhum fluxo de sequência, nenhuma linha de fluxo de sequência ao resto do processo. E eles começam definindo que tipo de evento que vai precisar ocorrer para ele ser chamado, e aí ele executa o processo, vai fazer parte do subprocesso, vai ser executado como parte do processo, nesse caso. Aqui a gente teve nesse exemplo a gente estava vendo transação, então existiam compensações que eram acionadas se a transação fosse interrompida no meio, e foi utilizado um subprocesso do tipo evento para tratar dessa transação, do cancelamento, da compensação necessária. Também outros motivos para começarem outros subprocessos existem nesse exemplo. A gente abriria o subprocesso, né, e veria que ali existe o evento que determina o que faz com que ele seja acionado. Uma questão é que se eu interromper um subprocesso de tipo evento com um evento de fim de término, ele não vai interromper o meu processo. Tá? Ele não vai ter essa característica de interromper o meu processo, somente o subprocesso seria interrompido. Isso é um detalhe também para a gente. E vou falar agora sobre milestones ou marcos. A gente pode definir com esse símbolo que tem na palheta do Visage, milestone, como se fossem momentos especiais do meu processo que eu quero deixar bem marcados. Então eu começo desenhando um processo e quero definir, por exemplo, num processo de venda de produto para o cliente, um marco, por exemplo, um instante a partir do qual o pedido foi entregue, ou o financiamento do cliente foi aprovado, ou o pedido está pronto para ser enviado pela transportadora. Isso são marcos ou milestones. A gente pode usar esse símbolo que tem aqui e dividir o nosso processo em quantos marcos a gente quiser. Você verifica que ele divide a piscina e ele deixa um símbolo, uma linha vertical. Em cima você pode definir o título, digamos assim, o label do marco. Então eu poderia, aqui eu estou exemplificando com o processo de venda, o pedido é recebido e mais tarde
no meu processo, eu quero mostrar que todas essas tarefas que estão à direita dessa linha, elas já, quando elas acontecem é porque meu pedido já está pronto para entrega, ou já foi recebido pelo meu cliente. E aí eu tenho que ter esse cuidado de ver o que está à esquerda e o que está à direita do marco. O resto que tiver, digamos assim, na parte da piscina onde eu defini aquele marco, quer dizer que já aconteceu aqui. É como se fosse um evento, né? Ele define um momento no meu processo. Só que ele é um pouco confuso, ele dá um pouco de trabalho porque você tem que ficar preocupado justamente com essas linhas que tem verticais, né? Você não pode colocar, se tiver muitos fluxos alternativos do processo ou muitas atividades sendo executadas paralelamente, você tem que cuidar, porque se você botar ela dentro dessas linhas que estão dividindo o processo num marco, quando era para estar em outro marco, você está fazendo a representação equivocada, certo? Então, uma maneira mais simples de você definir um marco, um milestone, ou seja, você mostrar, por exemplo, que o pedido já está pronto para ser entregue, ou o pedido foi recebido pelo cliente, o cliente confirmou o recebimento, é simplesmente usar, como eu vou mostrar aqui, um evento intermediário. E aí você coloca ele no processo, escreve, rotula esse evento, como se rotulasse um marco, mas com a vantagem de que ele não define uma linha vertical, então ele não separa a piscina em duas, e ele diminui, ele é muito, eu acredito que ele é mais simples e deixa até mais claro que aquele momento do processo é aquele, tão claro quanto aquele outro símbolo, mas sem dar criar essa dificuldade adicional para a gente de ter que ficar vendo, né, não passando uma tarefa de uma linha para outra, de uma parte para outra do processo, e equivocadamente colocando ela após um determinado marco, quando não é. Ali, por exemplo, eu criei no meio, após a tarefa 2, um evento intermediário, que eu digo que o pedido está entregue. Então, tudo que acontecer depois desse evento, aconteceu depois do pedido ser entregue. Mas se eu tivesse uma outra tarefa que começasse paralelamente com a tarefa 1, por exemplo, mas é anterior a esse marco, eu simplesmente colocaria ela mais embaixo na piscina e ela, por exemplo, depois seguiria para a tarefa 2, se reuniria antes do marco. Ou seja, ele é mais compacto essa forma de representação e eu acredito que é mais interessante por isso também. Aqui eu estou falando um pouco sobre o vídeo original, estava falando mais um pouco sobre essa questão. E aqui, tipos de tarefa. A gente pode definir que tipo de tarefa que aquela atividade, aquele subprocesso ou tarefa representa. Ele pode ser feito por um usuário, pode ser uma tarefa manual, pode ser um serviço. Mas esse tipo de detalhe você não vai encontrar na maioria dos diagramas, porque ele não é necessário. É um detalhamento, às vezes, que você só vai fazer sentido se você for tentar transformar esse processo num processo executável. Aí sim você precisa, por exemplo, definir se é um processo, se a atividade é um serviço, porque a ferramenta que transforma um processo em executável, ela só vai te permitir fazer definir certas coisas para a tarefa, dependendo do tipo de tarefa que ela é. Tá? Então, na verdade, existem muitos elementos, detalhamentos da notação BPMN que você não vai encontrar na maioria dos processos. Porque eles foram pensados para justamente poder tornar o processo executável. Aqui eu estou mostrando então o Visage Studio, que é um programa que a gente pode baixar gratuitamente no site da Visage. Existe uma versão Express com todas as funcionalidades, mas com um número limitado de acho que 50 licenças, e que é o suficiente para a gente testar essa nova questão que é um processo executável. Eu modelo meu processo de negócio como eu tenho definido, mas eu coloco mais detalhes, mais informações, e aí eu permito que um software como esse, eu abra, por exemplo, num navegador um formulário, preencha, por exemplo, num pedido, num helpdesk, por exemplo, num processo de helpdesk, o usuário preenche a sua reclamação, o atendente do helpdesk vai ver esse processo aberto e vai poder atender, direcionar, e de forma sem muito código, sem código basicamente de programação, tudo feito pelo próprio sistema, pelo próprio Visage Studio no caso, ou outro processo que a gente chama de BPM Suite. Aqui eu estou mostrando um processo
de helpdesk que já existia, que eu já peguei pronto, importei ele como um template do Visage. Esse software ele permite você importar vários exemplos, ele é bem completo. Tá? E aqui sim você vê que as atividades, as tarefas, elas estão com um símbolozinho mostrando que tipo de tarefa é. Porque aí sim eu vou, por exemplo, dependendo do tipo de tarefa, conseguir, se for uma tarefa que o usuário entra um dado, por exemplo, quando ele começa no helpdesk uma reclamação, ele tem que entrar dados. Dependendo do tipo de tarefa, o estúdio, né, o software vai me deixar colocar, fazer um formulário. Mas se a tarefa é uma tarefa do tipo serviço, não, aí ele vai deixar é um web service que eu, por exemplo, mando informações para ele, né, eu estou recebendo informações, depende de um software, interagindo com um software outro, um software legado. E aí a tarefa vai ter que ser do tipo serviço para ele permitir essa interação. Mas não vai permitir, já que, nesse caso, nessa tarefa, que eu criasse um formulário. Então aí que entra esse nível de detalhamento maior da BPMN, mas esse software, esse tipo de software Studio, Switch, ele te ajuda a fazer essas definições. Então, por isso que eu falei anteriormente que na maior parte dos processos que não estiverem objetivando serem executáveis, você pode não encontrar isso, esse nível de detalhe. Aqui então eu posso editar um processo que eu já tenha feito no Visage, posso importar um template, existem vários templates disponíveis no site, né, através desse programa você faz o download automático, tá? Não é diretamente no site. E aí você começa então a definir, você vai rodando, digamos assim, esse índice, essa tela principal, e aí o próximo passo seria modelar os dados. Você faz basicamente como uma modelagem de dados, lógica de dados que você faz num banco de dados. Você tem uma ferramenta parecida aqui no software Visage Studio, e ele definiu aqui, por exemplo, nesse exemplo, já veio, isso tudo não foi eu que fiz, tá? Veio tudo pronto. Várias tabelas, na verdade, que é o meu banco de dados. Ela tem, né, todos os campos, as tabelas necessárias para abrir um chamado. Você vai ter tipo de serviço, os dados do chamado, os dados do atendente, tipo de atendente. De acordo com o processo que você está modelando, você vai modelar os dados. Você só vai modelar aquilo que você precisa. Então, não necessariamente vai ser tão complexo. Mas isso vai permitir você salvar esses dados. Esse programa ele instala uma versão da SQL Express da Microsoft. Tá? Se você não tiver nenhum tipo de servidor SQL no seu computador, você vai precisar, porque ele salva tudo, né, num banco de dados SQL. Então não tente instalar ele sem o SQL Express se você não tem nenhum outro servidor de SQL para depois dizer para ele o caminho. Mas é um servidor que é leve, né? Você pode instalar até num notebook para brincar com o programa, aprender, né? Não precisa estar em ambiente de produção, não precisa ter um servidor dedicado para esse seu SQL server. E ele vai usar esses dados justamente nos formulários, nas outras partes do processo. Ou seja, quando ele define um formulário, que é aqui, ó, definir formulários. Então, a próxima etapa seria definir justamente as telas que vão ser utilizadas. O meu usuário, o usuário da empresa, qualquer usuário, ele começa esse processo do helpdesk justamente preenchendo, né, um formulário. E aqui eu estou mostrando que dependendo do tipo de tarefa, o ponteiro do mouse vai se alterar para uma mãozinha ou não. Né, que quando é uma tarefa que, por exemplo, agora alterou para uma mãozinha o mouse, quer dizer que eu posso clicar nela, o Visage está me dizendo que eu posso clicar nela para criar um formulário. A outra, pelo tipo dela, não faria sentido. Então aqui o processo começa com o usuário dizendo qual é o problema, ou seja, ele vai preencher um formulário, onde ele vai falar o problema, e vai haver na parte do helpdesk também um formulário onde você vai encaminhar o problema, designar alguém, fazer outras interações. E o software, então, se eu clicar, ele vai, na tarefa, ele vai abrir um editor de forms, assim, como a gente vê no Visual Basic, né? Claro que é mais simples aqui, bem mais simples. Mas você pode botar campos de texto, combo, list box, você pode botar labels. E o mais interessante é que você consegue definir
fazer a vinculação com os dados que você já criou no seu banco de dados, na sua definição dos dados. Então, o tipo por exemplo, de problema pode estar definido numa combo box. Você só tem, né, um número limitado de opções, você não pode digitar um texto livre. E aí você vê que ele clicando, né, em cada campo do formulário, ele vai mostrar se ele está relacionado com algum campo da base de dados, ele já vai mostrar essa relação. E você, quando você estiver criando do nada, claro, você vai estar selecionando. Você tem como clicar nesse botãozinho, nesse íconezinho e ver todas as tabelas que existem, né, nesse processo. Que a gente criaria, né, de acordo com a nossa necessidade. E aí você seleciona, coloca também se você pode definir se está enabled, se está habilitado para edição, se é um campo requerido, vai ter que ser preenchido. Tá? E esse formulário o usuário abriria como num ambiente de produção como uma página web de um servidor local, provavelmente, preencheria e mais tarde no helpdesk alguém estaria monitorando, né, também via o web browser e veria que um novo processo aconteceu. Foi aberto um novo chamado, por exemplo. Aqui eu estou mostrando um pouco de que dá para definir regras de negócio, regras de você clicando, por exemplo, um fluxo de sequência, você define a regra que define se aquele caminho vai ser seguido ou não, são fluxos saindo de um gateway, por exemplo. Então, aquilo que num processo de negócio modelado sem a pretensão de ser executável, você simplesmente colocaria, né, um label na linha do fluxo de sequência, indicando, ó, aqui é tal condição, aqui é outra. Nesse software você vai definir uma expressão lógica, você vai usar operadores lógicos, você vai usar de novo campos né, que você vai pegar dos dados, do teu banco de dados, que imagino que quando você chegar nesse ponto já vão ter sido preenchidos, ou pelo usuário, ou pelo próprio sistema, e aí você está automatizando essa decisão, você está dando a condição para que o programa decida para onde ir. Aqui eu estou mostrando também que dá para ir navegar entre várias opções. Entre as várias opções daquele menu inicial, tem ali perto dessa setinha, todas elas também estão aqui, basicamente. Ou eu posso voltar para o menu inicial e ir seguindo essa ordem. Aqui eu definiria, então, o próximo passo seria definir quem vai fazer o que, né, os performers. Por exemplo, o empregado poderia ser qualquer pessoa, basicamente, para abrir o chamado, mas quem vai analisar esse chamado, vai fazer a primeira análise? Eu posso colocar uma série de usuários que trabalham, por exemplo, no desk. Eu posso definir como vai ser feito cada vez que abrir um novo chamado desse tipo, um novo processo, né, uma nova instância de um processo desse tipo, que no caso é um chamado de helpdesk. Como é que vai ser a ordem dentro desses funcionários que eu defini? Vai ser para fazer o assignment, né, para definir quem é responsável por aquela instância do processo, por responder ao usuário. É por ordem sequencial, por carga, ou seja, se eu estou com 10 processos abertos e o outro colega está com 5, o próximo vai para ele. Ou não, é sequencial, independe de quantos processos eu tenho aberto, chegou a minha vez, né, vai vir mais um processo ser aberto, mais uma instância desse processo vai ficar na minha carga, digamos assim. Tudo isso eu defino dos performers. E aqui eu também tenho agora, a próxima opção seria integrar com algum software ligado, algum web service. Aí sim, por exemplo, eu só vou conseguir fazer isso se a minha tarefa for, eu só consigo, se a minha tarefa for do tipo serviço, por exemplo, definir um web service com o qual eu vou interagir. Eu estou mostrando aqui que a mãozinha não aparece quando eu passo em cima da tarefa, porque ela não é do tipo serviço, por exemplo. Ali eu teria que ser do tipo serviço. Aqui estou mostrando no modelador Visage, a gente poderia definir uma tarefa como do tipo serviço. Aquele íconezinho característico, né, vai aparecer. E como outros tipos de tarefas de acordo com o que, né, com a situação eu definiria. Um web service, então, se ela fosse uma tarefa fosse do tipo serviço, aqui no estúdio eu escolheria a tarefa e aí eu definiria o endereço de um web service, por exemplo, parâmetros né, de entrada, como se eu fosse fazer um get, assim, quais são os parâmetros que eu vou dar de entrada, e muito provavelmente esses parâmetros seriam
campos, né, de alguma tabela do meu banco de dados relativos a essa instância do processo e retornaria algo para o meu processo que eu poderia utilizar. E provavelmente eu estaria jogando também num campo do meu banco de dados. Então, um exemplo bem bobo poderia ser pegar o nome do usuário a partir de um ID que ele preencheu, de um banco de um web service que tem do RH e eu vou então ter parâmetro de entrada para esse web service, o ID, e vou ter uma saída que é o nome do usuário que eu vou guardar no meu, no meu banco de dados do processo. Então eu não tenho uma base de dados dos usuários aqui, eu pego ela de fora. Eu interajo com um web service para fazer isso, por exemplo. E o próximo passo é executar o processo. Aqui ele pode ser, né, eu vou estar fazendo primeiro em ambiente de desenvolvimento, mas eu também tenho a opção de executar ele em um ambiente real, de produção. Então você pega esse software no site da Visage, é o Visage Studio, tem essa versão Express, dá para 50 usuários simultâneos, ou seja, dá até para fazer um teste em um ambiente de produção de uma pequena empresa. E com certeza para aprender mais sobre processos executáveis no seu computador ele é o suficiente. Você, como eu disse, você precisa ter um SQL Server instalado ou então você tem que deixar ele instalar o SQL Server que vem com ele, senão ele não vai funcionar. E se você instalar o SQL Server, não esqueça de guardar a senha e o usuário que vai ser criado, porque depois você vai precisar disso na hora de tentar rodar o processo. Ele vai te perguntar isso quando você estiver depurando, fazendo em ambiente de desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando um videozinho que tem no site da Visage também, uma demo, que é bem interessante, se vocês puderem ver, apesar de estar em inglês o áudio, mas tem muita informação. Ele faz um tutorial bem básico, mas bem interessante. E aqui eu quero mostrar assim, mais sobre a parte de execução do processo, como é que funciona. Quando você executa o processo. Mas enfim, ele vai passando aqui nesse vídeo sobre várias coisas que eu já mostrei, sobre como definir, né, performers, como fazer formulários. E quando ele chega na execução mesmo do processo, mais para o final do vídeo, ele vai mostrar como executa um processo que estaria em desenvolvimento ainda. E ele mostra aqui que existem várias estatísticas sobre... essa página são vários processos do tipo helpdesk, por exemplo, várias instâncias de um processo sendo executadas. Então ele tem indicadores de quando foi iniciada aquela instância, quem é o responsável por aquela instância, várias informações. E se você observar, essa é uma página de um web service, de um servidor local que ele está tendo, né, aqui também gráficos, estatísticas, existem várias informações gerenciais que ele produz, de tempo, por exemplo, quanto tempo em média demora um processo para ser resolvido ou finalizado, digamos. Enfim, mas é tudo, a pessoa que está fazendo esse gerenciamento está acessando um serviço web, ele não tem nenhum programa instalado necessariamente na sua máquina. E também os clientes que abrem chamadas não tem nenhum programa instalado na sua máquina. Tá? Basicamente a ideia desse tipo de suíte, né, de programa, software como o Visage Studio, é permitir que tudo isso aconteça, que o processo seja definido a nível de ser executável, mas sem instalar programas nas máquinas, a não ser o próprio, né, esse programa que vai ser o desenvolvedor vai ter que usar e que vai gerar as páginas para serem utilizadas pelos clientes, nas estações de trabalho, e que vai fornecer estatísticas e outras informações gerenciais e administrativas também. Aqui finalizando então o vídeo, mostrando mais sobre o vídeo. Mais uma vez, esse áudio eu estou refazendo do vídeo original porque ficou com algum problema, ficou muito ruim o áudio, tá? Eu estou refazendo, então por isso que não tem sincronia total com o vídeo que está acontecendo. Espero não precisar refazer o vídeo todo, eu estou aproveitando o vídeo e repassando o áudio. Aqui é um pouco mais do vídeo mostrando, no caso aqui, como montando, né, o processo executável, como é que ele faz. De novo, é interessante você baixar esse Visage Studio se você quiser aprender mais sobre processos executáveis,
porque você consegue importar vários templates, vários exemplos, bem completos, e mais tarde, é claro, criar o seu próprio processo e ver como ele se, como é que o que essas ferramentas realmente oferecem para você. Aqui ele está mostrando um exemplo de preenchimento de um formulário, né? Ele tem ferramentas até de preencher data. É bem bacaninha o sistema. Existem outras ferramentas, mas a gente usou a Visage Studio porque a gente já estava vendo o Visage modelador e porque ele tem um download gratuito no site da Visage. Então, esse foi o último vídeo da série sobre modelagem de processo de negócio usando BPMN e software Visage. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa série de vídeos e espero encontrar vocês numa outra oportunidade. Até mais. Eu espero ver vocês em outra oportunidade e até mais.